Hoje eu quero conversar com você sobre a educação financeira. Como você tem tratado esse assunto dentro da tua família, nos teus negócios, no seu dia a dia? Nós sabemos que hoje o Brasil, a maioria da população brasileira passa por dificuldades financeiras. Não consegue ter uma vida em paz por causa das questões de finanças que abrangem, inclusive, questões familiares, casamento, filhos. E é sobre isso que nós vamos hoje trazer 7 pilares de forma simples, prática, que tratam desse assunto. Bom, se você não me conhece, eu sou o Jaime Cristófaro e sou empreendedor. Nós temos esse canal onde a gente compartilha semanalmente vídeos falando de finanças, espiritualidade, fé, questões da vida, do dia a dia. Nós gravamos isso baseado nas experiências e nas vivências que nós temos passado. Se você não nos conhece, acesse outros vídeos aqui do canal, onde a gente tem falado muito sobre questões principalmente de finanças. Não é inscrito no canal? Se inscreva, dá o joinha, comente, ative o sininho para quando a gente colocar um novo vídeo aqui, ele possa estar chegando até você. É importante, quanto mais você curtir ali, dar o joinha e comentar, nós podemos estar chegando até mais pessoas através desses vídeos que são aulas gratuitas. E por falar em aula, esse vídeo é um pouquinho mais longo sim, porque é uma aula praticamente e a gente não consegue passar isso em poucos minutos. Mas vamos ao assunto que você veio buscar aqui e que você está esperando. Eu comentei com você lá no início do vídeo, 7 pilares da educação financeira. Aqui é uma síntese rápida que eu vou passar para você. No entanto, são muito mais pontos que a gente deveria levar em consideração e avaliar para questões de finanças, sejam elas de ordem pessoal, sejam elas de ordem administrativa empresarial. Mas nós vamos dar um toque, principalmente quando a gente trata aqui de pessoas, das questões de finanças relacionadas à nossa vida no dia a dia. E esses 7 pilares, eu vou começar aqui para você falando sobre o quê? Sobre mente próspera e mente escassa. Esse assunto, ele até aparece primeiro aqui, por quê? Porque é um assunto que nós não avaliamos nas questões de finanças. A gente não considera esse caso, mas pelo contrário, ele é a parte principal, é um dos principais que a gente deve tratar. Nós nunca nos preocupamos com a questão da nossa mentalidade financeira. Hoje tem muita gente que já está falando sobre isso. E eu só fui entender isso após ter quebrado há 4 anos atrás e entender todo esse processo de reconstrução que a minha mentalidade era uma mente escassa e que ainda hoje eu estou tratando isso. Porque nós fomos criados e fomos tratados, a maioria, não é todos, mas a maioria de nós, com crenças. Crenças que tratavam em relação ao dinheiro como algo bom, o dinheiro é algo bom, ou crenças como o dinheiro é algo ruim. Então nós ficamos limitados a essas crenças. E essas crenças, elas estão aqui no nosso subconsciente. Sempre que tratamos algo relacionado ao dinheiro, elas vêm à tona. Mesmo que você não fale, mesmo que você não pensa, ela está lá no subconsciente e a tua ação, a tua atitude, ela vai ser não de algo que você pensou, mas que o subconsciente, de forma automática, determinou que você tem que fazer por causa dessas crenças. Nós poderíamos aqui elencar algumas coisas, eu até gravei um vídeo falando sobre isso, que o dinheiro é bom, eu posso olhar ele como um lado positivo, como um lado que o dinheiro vai me trazer vários benefícios desde que eu saiba trabalhar com ele. Mas as nossas crenças, elas sempre foram construídas de forma limitante e que dinheiro é ruim. Quando eu era pequeno, quando você era criança, quando você foi para a escola, com a tua relação com o dinheiro, com a tua família, sempre tratando ele como uma escassez. Porque quem tem dinheiro roubou, quem tem dinheiro é uma pessoa ruim, quem tem dinheiro passa por cima de quem não tem, porque aquele tem um carro lá e porque ele deve ter roubado. A gente sempre pensa assim, e nós criamos essas crenças que nos limitem a crescer financeiramente. Ao invés de eu pensar que o dinheiro é bom
porque através do dinheiro eu posso construir coisas boas, eu posso ajudar outras pessoas, eu posso dar uma vida melhor para minha família, eu posso transformar a vida de outras pessoas através dos recursos que eu tenho, seja ela empreendendo, seja ela através de uma entidade social, seja através de doações. Além de você poder desfrutar isso, sem um peso na consciência que o dinheiro é algo ruim. Então é importante pensar nisso. Inclusive, eu estou lendo aqui, eu quero só apontar para você, eu estou lendo agora esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Praticamente ele não fala de quanto você tem que guardar, de quanto você tem que economizar, mas sim da nossa mente, um dos livros mais vendidos do mundo, e ele trata disso. Temos esse livro aqui, O Seu Dinheiro também, que ele trata das questões mais voltadas a questões espirituais ligadas ao dinheiro. Esse outro aqui que eu acabei de ler também, A Mente Acima do Seu Dinheiro, todo ele trata nas questões da mente e das crenças que nós construímos. Até depois eu vou deixar o link na descrição, se você quiser acessar e comprar esses livros, pode acessar lá. As crenças que nós construímos sobre o dinheiro. E aí, como eu digo, quero dizer, aprenda sobre isso, busque se informar sobre isso para desconstruir as suas crenças negativas em relação ao dinheiro e você construir crenças saudáveis em relação ao dinheiro. É o primeiro passo para que a gente possa aplicar todas as outras situações. É nós desconstruirmos crenças negativas que nós aprendemos. É rápido, gente? Não, não é. E você nunca vai conseguir tirar isso, provavelmente, do teu subconsciente. Mas você vai conseguir dominar isso e trabalhar. Eu mencionei aqui já o livro, Os Segredos da Mente Milionária, como uma indicação que ele trabalha só isso. E é muito importante, estou aprendendo muito com isso e recomendo você. Vamos lá para o segundo item, inteligência emocional. Você viu que até agora eu não falei praticamente de nada, de questões de técnicas, de quanto que você tem que guardar na bolsa, economizar, o que você tem que fazer. Por quê? Nós temos que cuidar primeiro aqui, para depois a gente ter atitudes coerentes. E aí a questão de inteligência emocional ela está ligada diretamente. Por quê? Porque nós fizemos uma ligação aqui, direto. Dinheiro versus emoções. Eu vivi isso, ainda vivo por momentos, a relação da falta do dinheiro com as preocupações do dia a dia, as cobranças de não ter dinheiro, a ansiedade por causa de dívidas. Então isso afeta diretamente as tuas emoções, afeta o teu dia a dia. Tudo que você vai fazer, ele está ligado ao dinheiro e afeta aqui na tua emoção. Então você tem que cuidar disso. E como que nós, às vezes, como uma forma de enfrentar essas emoções, o que a gente acaba fazendo? Olha só, as compras compulsivas são uma demanda em relação de algum problema emocional que nós temos, pode ser, você gastar em excesso, você não ter um cuidado, ele pode estar ligado diretamente. Eu não sou da área emocional, aí a gente tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra para quem sabe tratar, mas está ligado a isso. Se você for consultar com eles vão te dar essa orientação. As ansiedades que a gente tem por falta de dinheiro ou por causa de dívidas, quantos de vocês, assim como eu, vivenciei isso, a ansiedade por causa da falta de dinheiro e até, às vezes, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho dívidas e eu tenho ansiedade por causa do dinheiro. Sim, porque aí você às vezes tem aquela questão da avareza que eu mencionei aqui, de você tem que ter cada vez mais, de você só estar preocupado com dinheiro. É por isso que eu mencionei. Que crença que está dentro de você? Para que caminho ela está te levando? Então, isso acaba nos tirando do centro. E aí, serve muitas vezes, como válvula de escape, os gastos, o desequilíbrio emocional nas compras, o endividamento, eu fazer empréstimo, ou eu gastar dinheiro exageradamente. Então tudo isso nos leva a questões emocionais, que indiretamente ou diretamente também, a gente pode avaliar dos dois lados, nos leva às relações sociais. Tudo isso afeta no nosso dia a dia com a minha família, no ambiente de trabalho, nos lugares sociais que eu frequento. Tudo isso está ligado. A minha conduta, nas redes sociais, como me posto nas redes sociais, como eu falo, tudo isso está relacionado a questões emocionais que às vezes estão ligadas diretamente ao dinheiro.
pela falta dele ou pela minha falta de controle. Às vezes até tenho dinheiro, mas não sei lidar com essas questões, então é importante. Como dica, quando eu vou comprar alguma coisa, um exemplo, eu estou comprando por necessidade ou por emoção, eu realmente preciso, eu posso comprar isso nesse momento? Então você começar a se perguntar, por que é que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo uma compra? Por que eu estou gastando esse dinheiro aqui? É necessário? É preciso? Eu posso? Ou é só por uma questão de ego, de vaidade, de emoção? Porque aqui entra muito também a questão de ego, de vaidade, para me apresentar algo que eu não sou, porque um amigo, porque um vizinho, porque alguém fez, eu preciso. Então as emoções estão ligadas diretamente. Então veja se o teu comportamento no dia a dia não está ligado em algumas das situações. Terceiro, planejamento e organização financeira. Nós estamos tratando aqui, já falamos de 2 pontos, das crenças, das questões emocionais, e agora nós entramos numa coisa, uma situação mais prática, as questões técnicas do assunto. Então eu preciso planejar e organizar as questões financeiras. Eu tenho alguns vídeos que eu no canal onde eu falo sobre isso, tenho até planilhas disponíveis lá, vou deixar o link na descrição, depois você pode acessar lá, onde a gente fala sobre planejar como organizar meu dinheiro, quanto que eu recebo, aonde está indo meu dinheiro, eu tenho um orçamento, eu estou devendo, para quem eu estou devendo, quanto estou devendo, qual é a taxa de juros, tudo isso é importante você saber. Porque senão o dinheiro some e nós não sabemos para onde está indo. A maioria das vezes não chega no final do mês, você diz o seguinte, olha só, meu dinheiro sumiu, não sei para onde foi. Será que não é todo mês que isso acontece? O dinheiro sumiu e você não percebeu, não conseguiu entender para onde foi esse recurso. Então é importante você fazer um orçamento claro, com metas definidas, entender aonde você está gastando, você fazer um planejamento. Eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar uma moto, eu preciso trocar de roupa, um calçado, uma bolsa, uma viagem. Planejar para você fazer essa compra, essa aquisição. Isso vai te dar a segurança. Quando você chegar no momento certo, você consegue comprar. E aí, a gente entra aqui na criar hábitos. Você tem que ir criando hábitos aos poucos. Eu mesmo venho reconstruindo isso dia a dia, criando hábitos, né? A maior dificuldade não é criar um novo hábito, é tirar esses hábitos antigos, essas crenças que nos impedem. E aí você só vai pensar o seguinte, não, mas só pode fazer isso quem tem dinheiro. Não, os hábitos, as situações, elas começam com as pequenas ações do dia a dia. Não importa o quanto a tua renda, não importa o quanto que você tem de recurso financeiro, né? São as pequenas coisas do dia a dia. Aí sim você vai crescendo. Como dica, fazer uma planilha, organizar uma planilha com as receitas, as entradas, as saídas, né? O que é a prioridade, o que é necessário. Aqui você já começa, seja num papel ou numa planilha no Excel, daí eu vou deixar o link na descrição que você pode fazer, ou numa folha de ofício, num caderno, né? Bem simplesinho, você já começa a ter alguma noção de quanto que você tem de despesa, quanto que você tem de receita, quanto que você deve, qual é a tua prioridade, colocar ali para 2, 3, 4 meses. Vai nessa que dá certo. 4. Combata os vícios. Lembra que eu comentei antes? A dificuldade não é criar um novo hábito, mas o que é? Eu tirar os vícios do passado. Isso aqui é difícil. Tirar as crenças, tirar as coisas que eu praticava no passado e que me impedem de crescer. Então, esses vícios é complicado e é difícil. É uma luta diária. É uma luta diária porque ele está lá no nosso subconsciente e cada vez mais a gente é pressionado para a gente continuar com eles. De uma forma ou de outra, através, nós somos pressionados. A sociedade nos coloca que nós temos que seguir nesse formato que ela constrói como certa. E aí, o que entra aqui? Os gastos compulsivos. Você compra porque alguém falou que você tem que comprar, você compra porque um amigo comprou, você compra porque apareceu uma promoção, você compra porque dava para parcelar até em 10 vezes, 24 vezes. E aí você tem o vício do endividamento. Sim, tem o vício do endividamento. Essa é uma crença que aqui no Brasil ainda se fala. Inclusive,
O poder público às vezes diz assim, se você não se endividar, você não constrói nada. Sim, até entendo que em algumas situações é necessário que você fazer dívida, algum parcelamento, algumas coisas. Mas só que vem de cima, a mídia diz que você tem que comprar parcelado em 24, em 60, em 120, em 400 vezes. E aí o que acontece? Você vai estar sempre endividado. E isso se torna um ciclo vicioso, que você nunca consegue sair das dívidas, dos problemas financeiros. Isso é importante, a gente entender que você não é obrigado a comprar parcelado, você não é obrigado a viver endividado. E aí nós voltamos nas questões emocionais, nas crenças de novo, porque a nossa vida foi construída de uma forma, nós somos instruídos de uma forma que nós temos que viver endividado. E aí você nunca está em paz, você nunca tem uma vida saudável, você nunca está sobrando dinheiro, você nunca consegue construir teus sonhos, porque você vive aqui, dentro desse hábito que foi colocado dentro de você, que foi colocado dentro de mim, aqui na nossa cabeça, na nossa mentalidade, que nós temos que ter dívida. Quem não tem dívida não tem uma vida próspera. Alguns tipos de dívidas, é verdade, é necessário, desde que eles se tornem, seja para investimento, seja para melhoria, seja para um negócio que você tenha, é importante, mas não. A gente tem que estar endividado para comprar uma roupa, a gente tem que estar endividado para comprar um remédio na farmácia, a gente tem que estar endividado para ir no mercado, você compra coisas parceladas no mercado. Não podemos cair mais nesse ciclo vicioso. Se você não sair disso aqui, tudo isso que a gente for falar não vai resolver. Cartão de crédito, o hábito do cartão de crédito também falo num vídeo que é possível sim viver sem um cartão de crédito, com raras exceções, em algumas situações. Não caia nessa. Tem muita gente que no canal tem comentado sobre as dívidas de cartão de crédito que não consegue mais sair. São as maiores taxas de juros e você entrou aqui e você acha que está com dinheiro, o dinheiro não é teu. Está pagando as maiores taxas de juros do mercado. As compras online é um ciclo vicioso porque está ali, parece que é R$20, é R$10, é R$30. Só que quantas compras de R$10, quantas compras de R$20 você tem e ainda você parcela elas? Você já parou para pensar? Você já fez esse levantamento? É por isso que a gente nunca consegue sair das dívidas, porque dia após dia a gente cria uma nova dívida. E as compras online aparecem a todo momento. E aí você compra algo que não é preciso, que não é necessário, que você comprou só porque apareceu para você numa promoção. Que um dia, quem sabe, você vai usar ou vai precisar. Será? Parcelas. De novo, aqui eu comento aqui. A gente aprendeu erradamente que nós temos que comprar parcelado, mesmo que seja sem juros. Quem falou que tem que ser assim? Os antigos não compravam nada parcelado. O pessoal antigamente, se você for lembrar, quem sabe, seu pai, sua mãe, seu avô, pergunta para eles o que eles compravam parcelado. E eles tinham casa, eles tinham uma vida mais tranquila, eles não tinham tantos problemas emocionais. Por quê? Eles compravam à vista. Eles não se endividavam. Eles não estavam nesse ciclo vicioso aqui que a gente não consegue mais tirar e que nos deixa com problemas financeiros. Nós não seguimos o orçamento que nós temos, nós não sabemos quanto que nós ganhamos, nós não sabemos quanto que gastamos e aonde está indo o nosso dinheiro. Nós nem fizemos um orçamento para quê? Para nós não nos comprometermos. Aqui, ó, eu fiz um orçamento e agora eu tenho que seguir. Então a gente nem segue mais. Então cuidar, combater esses vícios, né? Como dica aqui, ó, estabelecer limites. Use o dinheiro vivo ou débito e evite as tentações. Ou seja, use dinheiro vivo, use o cartão de débito se for usar, evite as tentações, pense antes de você fazer qualquer compra. Vamos para o quinto aqui. Sei que é demorado, mas é importante, a gente está falando de educação financeira. A gente está falando, é uma aula sobre esse assunto para você refletir como você tem que cuidar dos seus recursos financeiros. Você está vendo? Estou alertando novamente. Eu não falei até agora de você economizar. Né? De agora em diante, algumas coisas vão falar sobre isso. Mas nós temos que tratar o que está impedindo, é tirar as velhas coisas para a gente colocar as coisas novas no lugar. Os hábitos novos. E aqui nós vamos falar justamente hábitos financeiros saudáveis. Pequenas ações geram sucesso. Lembra que eu falei lá atrás? Eu não estou falando aqui para você, mas eu ganho 2.000 por mês, eu ganho 1.500 por mês.
É aqui que a gente começa. Eu ganho 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Mas eu não tenho dinheiro para guardar. São pequenas ações no dia a dia que ela vai te proporcionar o sucesso lá na frente. E aí, quando nós estamos com as questões financeiras equilibradas, automaticamente tudo o restante ao nosso redor, ela também consegue estar mais equilibrado. As nossas relações familiares, as nossas relações sociais. Economizar, aprender a economizar, que seja um pouquinho. Aprender a fazer uma reserva de emergência, também falo sobre isso. Eu vou até deixar no link da descrição aqui um vídeo onde eu falo só sobre como nós alocar, onde a gente coloca os recursos que a gente tem no nosso salário. Gente, mas eu não estou sobrando dinheiro. Não tem problema, você vai lá e assista, que é para você também. Então, a gente aprender a economizar, seja um pouquinho, seja 5 reais, 5, 10 reais, 100 reais, dependendo da tua capacidade financeira, você vai fazendo isso, vai criando uma reserva de emergência. Aprender a investir regularmente, ou seja, você economizou, vai investir 5 reais, 10 reais, 20 reais, 50 reais, 100 reais por mês, só que é criar esse hábito regular, ou seja, todo mês, até que seu subconsciente vai entender, opa, e aí você começa a ver resultado nisso, vai dizer, é bom, vale a pena, vou começar a fazer. Comprar à vista. Vai guardando, programação, lembra que eu comentei antes? Você programa, guarda o dinheirinho, vai lá, compra à vista, barganha preço, você ganha nos dois sentidos. Além de não pagar juros, você ganha desconto de comprar à vista e não vai ficar com dívida que vai te causar um problema pro resto da vida. Como dica, são só dicas simples aqui, tá? Como dica, comece investimento a pouco até chegar a 10% da renda, ou seja, você vai investindo, guardando um pouquinho que você conseguir. E depois, quando você estiver preparado, quando você estiver em condições, você vai chegar aos 10% da tua renda líquida guardada e investindo todo mês. Sexto, educação para toda a família. O que é educação para toda a família? Sabe o que acontece? A maioria dos casais, inclusive, aqui se tu é casado, se tu for solteiro, também serve, porque você está num ambiente familiar, quem sabe, mas tu mora sozinho, você pode aplicar para você. Mas no ambiente familiar, o que a gente tem percebido no dia a dia? Inclusive com pessoas que nos seguem no canal. As coisas são muito separadas. O casal, cada um por si. Os filhos, cada um por si. E aí as coisas não funcionam. Não há uma conversa, não há um planejamento, cada um com os seus problemas. E aí, sabia que as questões financeiras, elas são o segundo caso, a segunda causa de separação no Brasil? A primeira causa, o que mais causa separações de casais no Brasil, é a questão da afinidade mesmo, da relação, né? Mas a segunda causa que mais afeta as relações de casais são as questões financeiras. Então aqui, quando a gente fala de educação financeira, tem que ser o casal, tem que ser a família. É fácil tratar disso? Não é fácil, porque eu sei como que é isso, eu tenho vivenciado isso, eu tenho problema com a minha esposa tem um problema comigo, porque a gente tem que ajustar isso. A gente tem que aprender a lidar com essas questões que são do nosso ambiente. Então, se casado, é pro casal, tem que passar por isso. E aí nós vamos evitar aquele problema futuro lá da separação por causa das finanças. As crianças e os adolescentes, os filhos que estão dentro do núcleo familiar, eles precisam participar também. Eles têm que entender tudo isso e vivenciar isso. Porque hoje não, nós comentamos antes, nas crenças que nós tivemos lá quando criancinha, na escola, com nossos familiares, essas crenças, elas vão ter reflexo na vida adulta dessas crianças. E se nós não tratarmos, se a gente não for claros com eles em relação a isso, eles vão passar pelas mesmas dificuldades que eu. Você percebe que na tua família, você está com um problema financeiro, mas se tu for olhar teu avô, teus pais, teus filhos, você vem, todo mundo tem esses mesmos problemas. Por que não foram tratados? Então a gente tem que buscar a tratar isso. Como dica, ensinar filhos a valorizar o dinheiro. A mesada tem que ser educativa, ensinar a empreender. Isso é importante no dia a dia. Eles têm que entender aonde que vem os recursos, como que eles vão,
aonde que eles estão sendo aplicados, como que a gente tem lido com o dinheiro. Só que nós temos que ser bons exemplos para eles. Se nós não somos bons exemplos, eles vão seguir os nossos passos e vão causar traumas, os traumas que você passou, os traumas que nós passamos, eles vão passar também. Então nós precisamos cuidar dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, para que eles tenham uma vida financeira saudável e próspera lá na frente. E por isso o envolvimento da família é importante. O 7º, ele trata aqui do propósito e princípios bíblicos para o dinheiro. Como nós tratamos os recursos financeiros, como nós tratamos o dinheiro. A base dos ensinamentos bíblicos em relação ao dinheiro. Infelizmente, eu demorei para aprender. Eu tive que quebrar 2 empresas, passar por problemas financeiros, passar por problemas na relação familiar para aprender a questão espiritual, a questão da fé e os ensinamentos bíblicos, eles são primordial nas questões das finanças, nas questões do convívio familiar, nas questões do convívio social, nas questões inclusive de saúde. Só que aqui nós tratamos de dinheiro. E só para você ter uma ideia, na Bíblia tem 2.350 versículos que falam do assunto dinheiro. Ele trata muito mais do que fé, muito mais do que outros assuntos, fala sobre dinheiro. Estão relacionados a dinheiro, ao trato do dinheiro, ao cuidado com o dinheiro, o que o dinheiro pode ser na nossa vida, aonde estão os nossos valores. Então 2.350 versículos é o assunto que é mais tratado na Bíblia. Você sabia disso? E lá na Bíblia tem muitos ensinamentos para nós em relação ao trato com os recursos financeiros. Ele fala da mordomia. A mordomia, o que é? Cuidar daquilo que Deus nos proporciona ter. Nós somos mordomos de tudo o que nós temos. Então, de a gente aprender a cuidar daquilo que nós temos. Do contentamento. Ele fala aqui, ou seja, nunca está suficiente. A gente sempre quer mais, sempre quer buscar mais, de forma exagerada, de uma forma que eu comentei antes, da avareza. Não estou falando aqui de não ter, eu estou falando aqui de a gente colocar o dinheiro como a principal e deixar tudo o restante. Da generosidade. Ele fala das questões de que a gente tem que ser generoso com aquilo que a gente tem. Do compartilhar, do dar, que é melhor a gente dar do que ter que receber. Não é isso? Então, das questões de ter esse cuidado com a generosidade. E ele fala de prosperidade, de crescimento financeiro, de que você seja próspero, de que você tenha abundância. E ele fala, a Bíblia fala sobre isso, traz ensinamentos sobre isso. Se você for lá em Provérbios, fala muito sobre isso. Jesus trata em algumas parábolas sobre isso, da prosperidade, do trato com os recursos financeiros. E aí a gente poderia chegar a uma seguinte conclusão, que as finanças alinhadas com os valores de Deus, nós vamos conseguir o quê? Viver em paz, viver com propósito. Ou seja, tudo que a gente fizer alinhado com os valores de Deus nos traz mais paz. Nós vemos propósito naquilo que nós nos propomos a fazer. Esse livro aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Esse livro aqui, ele é praticamente todo ele, o seu dinheiro, ele fala das questões de finanças familiares e todo ele baseado em ensinamentos bíblicos. E ele é muito bom nesse sentido. Então, a gente percebe que quando a gente está alinhado com os valores de Deus, as questões das finanças, a gente consegue trabalhar melhor ela. Como dica, dizime, seja generoso, tenha um equilíbrio no uso do seu dinheiro, ou seja, a gente tem que saber ter esse equilíbrio ao lidar com os recursos financeiros. Eu quero, para finalizar, quero ler 2 versículos em relação às questões de finanças, para você entender um pouquinho mais do que a Bíblia reforça. Esses são apenas 2 de 2.350, né? Lá em Provérbios 11, 24 a 25, Salomão diz o seguinte: a quem dá liberalmente, ainda lhe será acrescentado mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda.
a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descendentado. Ou seja, quem dá de beber também não terá sede. A quem dá mais e mais, mais será dado. E 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 a 8, aqui só um enunciado: o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. O que tu tem semeado? Você tem semeado dívidas, desorganização, você tem semeado avareza, ou você tem semeado guardar o dinheiro, economizar, equilíbrio, tratar os recursos com a família, o cuidado, o planejamento? Pode ter certeza que se você fizer isso, você vai colher bons frutos. Espero que este vídeo tenha te ajudado, tenha te dado uma luz em algumas situações para ti, possa ter contribuído para que você possa reavaliar as situações e você possa construir uma vida financeira próspera, uma vida financeira abundante, debaixo de uma paz e de um propósito que emana de Deus para você. E lembre-se, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê um joinha, compartilhe esse vídeo se você gostou, tá? Ative o sininho, comente lá o que você tem feito, o que você vem fazer para as questões de finanças, e assim nós esperamos sempre uma vida próspera para você. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.